Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, como a gente fez na aula de filosofia, né? Hoje, no nosso momento, vai ser dedicado à correção dos exercícios de sociologia, módulo A9, A10 e A11. Os três últimos módulos que nós vimos, que trabalhamos nas últimas aulas de filosofia, tá bom? Então, são esses aspectos que nós vamos estar corrigindo, trabalhando, revisando na aula de hoje, especificamente. Então, peguem, por favor, o livro de vocês, abra na página, só deixa eu colocar aqui, encontrei, página do livro de vocês é a página 94, tá? Por gentileza, faça essa abertura do livro aí para a gente poder estudar, tá? Número 1, exercício da UFO, né? Etnocentrismo pode ser definido como? Etnocentrismo é aquele comportamento, né, natural do ser humano que diante de uma cultura diferente, uma manifestação cultural distinta da nossa, ao qual estamos habituados, né, estamos acostumados, sentimos aquele certo estranhamento, né? Então, vamos lá. Número 1. O ponto de vista que toma como referência as maneiras de agir e de pensar do próprio grupo, considerando como melhores e mais corretos. Tá certo, verdadeiro. 2. O princípio da relatividade cultural na interpretação das sociedades. Não, o etnocentrismo ele não faz essa relatividade da cultura, né? Ele julga uma cultura melhor do que a outra. Número 3. A visão que parte da diversidade étnico-cultural na análise dos fenômenos e da cultura. Não, não parte dessa diversidade étnico-cultural, né? 4. O ponto de vista que considera a própria cultura como modelo para as demais. Correto, verdadeiro. Então, das quatro afirmativas, somente a número 1 e a 4 está correta, né? Então, marca aí letra D de Deus, né? Para você poder corrigir o exercício que você respondeu anteriormente. Vamos para 2, também da UFO, né? Viver é plural, disse um dos nossos maiores escritores, o mineiro João Guimarães Rosa. A vida brasileira também é plural. Qual a cara do Brasil? Não existe um só, mas nosso país é múltiplo, vário, diferenciado. Ou seja, um trecho de uma citação, né, aonde ressalta justamente uma das características que identifica a formação cultural brasileira, que é a questão da diversidade, né? O Brasil é fruto da fusão, do encontro, do contato, né, de três grandes tradições culturais: europeia, indígena e africana, né? E desse enfrentamento, dessa mistura que o brasileiro se formou. Toma cuidado para não cometer o erro de usar o mito das três raças. Mito das três raças, essa terminologia ela não é mais muito usual dentro da sociologia quando se refere à formação cultural brasileira. Vamos trocar o nome raça por etnia, que aí fica melhor, tá? Considerando o texto acima, pode-se afirmar que o Brasil é um país preconceituoso do ponto de vista racial. Essa informação está errada? Não, ela está certa. O Brasil é sim um país preconceituoso. O preconceito existe de fato no nosso país, infelizmente, tá? Mas é isso que o texto está falando? Não, né? O texto está citando e evidenciando principalmente a questão do aspecto da multiplicidade cultural, não do preconceito, tá? 2. A identidade brasileira se constituiu pela diversidade étnico-cultural. Verdadeiro. 3. A diversidade étnico-cultural do Brasil se expressa na diferença de costumes, crenças, na mistura de raças, etc. Ok, verdadeiro. Mais uma vez, a UFA aqui usou o termo raça, né? É um termo que eu acho muito complicado a gente usar em sociologia, mas ainda é muito usual. Mas a 3 está correta. O brasileiro e o Brasil não dão certo por causa da mistura de raças. E não tem nada a ver, não está isso. Não é nada o que está sendo citado, falado no texto. Então,
É uma ideia totalmente errônea, né? Enfim, então, letra C, você pode marcar aí, né, como a correta. Questões, eu sempre faço essa observação quando corrijo questões de vestibular com meus alunos. Tem texto, citação, imagem, siga o texto, a citação e a imagem. Por mais que possa parecer absurda a informação contida ali no texto, o item geralmente concorda com a afirmação que está no texto. Geralmente, uma questão de vestibular nunca coloca um texto para ser enfeite, né? Ele sempre faz sentido com as alternativas ou a alternativa correta. Então, sempre faça essa observação quando você for responder uma questão de múltipla escolha de humanas, se tiver um texto, seja de geografia, história, filosofia, né? Use corretamente o texto, para você não cometer equívocos, tá? Vamos lá. Número 3. Desenvolva a concepção de trabalho na sociedade de Samuná, apontando uma diferença significativa em relação à nossa, tomando por base uma atividade econômica típica como a caçada, conforme a descrição a seguir. Alguns dias depois que nasce uma criança fisicamente normal em condições sociais também normais, o pai vai caçar. O animal que ele matar será epônimo da criança, isto é, esta será chamada pelo nome dado à espécie da caça morta. Em outras palavras, se o pai caçar literalmente lá em cima, né, o nome do seu filho ou filha recém-nascido, essa caçada se reveste de grandes cuidados, pois é misticamente sobrecarregada de perigos, em parte porque a criança receberá o animal, além do nome, também um certo espírito que se instala em seu corpo. O pai deve, pois, evitar ao máximo manusear o animal abatido, carregando para a aldeia, pendurando em um cipó e passando imediatamente para os seus afins, ou seja, os parentes consanguíneos de sua mulher. Nem ele, nem ela podem comer a carne, sob pena de pôr em risco a vida da criança. São nesses afins o caçador que irão consumir a carne e dar o veredito. Se a carne for de boa qualidade, a criança viverá, senão ela morrerá. Então nós temos um trecho que descreve um ritual de caça que tem um significado completamente diferente para o nosso, né, da nossa cultura, e está pedindo aqui para você fazer essa análise, né? Desenvolva a concepção de trabalho na sociedade Samuná, apontando uma diferença significativa em relação à nossa, tomando por base uma atividade econômica típica como a caçada. Na nossa sociedade, a caçada ela tem um sentido de dar sustento. Isso é inclusive até um esporte, né? Tem gente que caça por esporte, não sei qual graça que tem nisso, mas enfim, né? Então, para a nossa sociedade, a caçada ela tem esse sentido de buscar o alimento, de buscar o sustento, né? Para os povos samunás, não tem só necessariamente esse sentido de buscar o alimento, de buscar a sobrevivência do povo, mas a caçada se configura num ritual, por exemplo, de escolha do nome de um recém-nascido, de uma criança. Então, ela é incorporada de uma forma totalmente distinta, totalmente diferente, né, daquilo que é usual dentro da nossa cultura, daquilo que é praticado, né, geralmente por nós em relação a essa ideia do que é a caça em si. Tudo bem? Beleza? Vamos para a questão 4. Só questão da UFO, né? Sociologia e filosofia são questões muito cobradas nas provas da UFO, né? Se alguém tiver o desejo de cursar, né, essa universidade, se prepara, né? E são questões muito complexas, tá? São questões que cobram, né, um nível de conhecimento muito aprofundado do aluno, tá? Vamos lá. A coerência de um hábito cultural somente pode ser analisada a partir, letra A, do sistema que o pertence, de um ponto de vista que seja exterior ao próprio hábito, de uma descoberta casual que revele a sua essência, de uma inteligência superior. E aí, pessoal? Logicamente a letra A, né? Acho que é uma questão não tão difícil. Usando o exemplo do item anterior, para a gente poder entender essa questão. Quando você analisa o comportamento cultural de um determinado grupo, você tem que analisar com os olhos daquela experiência cultural.
em relação à caçada, né? Igual a gente viu aí. Para os samunás, a caçada ela tem um significado, para nós tem outro. Então, como é que você vai entender o significado dessa atividade para aquela cultura se você não tem esse conhecimento? Então, o hábito cultural, a prática cultural, ela só dê sentido e ela só se explica dentro do ambiente a qual ele está inserida, a qual ela pertence, tá? E sempre é bom lembrar e frisar bastante essa questão, tá? Vamos lá, questão 5. Todo sistema cultural tem a sua própria lógica e não passa de um ato primário de etnocentrismo tentar transferir a lógica de um sistema para o outro. Aqui ele está fazendo uma análise que é importante, né? A partir do momento que você vai analisar uma cultura, nós temos que evitar ao máximo de analisar essa cultura com a lente da nossa cultura. É aquilo que acabamos de falar no item anterior. Não se pode observar um hábito cultural de uma determinada manifestação de um povo sem você entender a dinâmica e o sentido que esse processo acontece. Vou te dar um exemplo. Touradas. Você já viu as touradas, né, realizadas na Espanha? Para nós, né, que não temos, né, essa cultura, nós achamos que lá é um esporte extremamente violento, né? Coitado do touro lá, esfaqueada, lançado, né? Leva um monte de lança lá, de facas, umas espadas lá em formato de lança, até a morte, né? Mas aquilo ali para a cultura espanhola tem todo um significado, uma tradição. Da mesma forma que para ele o rodeio não faz o menor sentido, né? Nós aqui, principalmente no estado de Goiás, né, na cultura mais do centro-oeste, ligado fortemente a esse universo da agropecuária, o rodeio ele faz todo sentido. Não é maltrato aos animais, mas se for uma tourada, né, que esfaqueia lá o touro até a morte, sim, mas fazer o touro ficar pulando lá igual um pipoca não é. Entenderam? O sentido é a gente que atribui, né? Então vamos lá. Considerando o texto acima, marca a alternativa correta acerca das afirmações abaixo. As sociedades tribais são tão eficientes para produzir cultura quanto qualquer outra, mesmo quando não possuem certos recursos culturais presentes em outras culturas. Tá correto, gente. Não, independentemente da condição material, tecnológica de um povo, ele sempre vai produzir cultura. Independentemente disso, não existe cultura superior e inferior. Já expliquei isso também para vocês. 2. As sociedades selvagens são capazes de produzir cultura, mas estão mal adaptadas ao meio ambiente. Falso. São extremamente adaptadas. Os povos nativos, os povos indígenas, têm uma cultura totalmente adequada, né, adaptada à realidade onde eles vivem. 3. As chamadas sociedades indígenas são dotadas de recursos materiais simbólicos eficientes para produzir cultura como qualquer outra, faltando-lhes apenas uma linguagem própria. Possuem uma linguagem extremamente sofisticada, idiomas, símbolos, sinais, enfim, então é errado. 4. As chamadas sociedades primitivas conseguiram produzir cultura plenamente ao longo do processo evolutivo, quando instituíram o Estado e as instituições escolares. O que diferencia as sociedades primitivas das chamadas civilizações justamente é a noção de Estado, de instituições como escola, Estado, enfim. Então, também está errado. Então, a letra B, apenas 1 está correta. A gente vai encerrar esse vídeo por aqui. No próximo, eu vou trabalhar os exercícios do módulo 10. Até mais. Fiquem com Deus.